Esta é a parte 4 da aula que estamos tratando o assunto sobre mobilidade social. Muito bem, estamos aqui analisando o que é mobilidade intergeracional. Pesquisas demográficas apontam que filhos dos trabalhadores manuais não especializados ou semi-especializados muitas vezes têm também ocupações manuais não especializadas. O que seria uma ocupação manual não especializada? Seria alguém que trabalha com serviços, serviços braçais, pessoas não escolarizadas ou pouco escolarizadas, mas que elas não fizeram um curso para exercer aquela profissão, que elas exercem. E quando fala que é semi-especializados, significa assim que ela teve um pequeno treinamento formal em algum tipo de cursinho, mas também tem poucos anos de escolaridade, tá? Bom, então as pesquisas mostram que, em geral, filhos de trabalhadores manuais não especializados também vão ter ocupações manuais não especializadas. Existem exceções, claro, mas é muito comum, por exemplo, que nas famílias das camadas populares, nas famílias das classes D e E, nas quais o pai tem profissão de pedreiro, é muito comum que os filhos, homens, iniciem a vida profissional como ajudantes de pedreiro ainda muito jovens, 16, 17, 18 anos. É preciso deixar claro que, de forma alguma, essa é uma condição indigna. Chama-se a atenção apenas para a forma como se dá o ingresso profissional dos jovens das camadas populares, no mundo do trabalho. Essa situação poderá ter um impacto sobre a pouca escolarização dos jovens adultos, como o abandono escolar, por exemplo, e a perpetuação de uma condição de vida difícil. É muito comum que os jovens, quando terminam o ensino médio, eles já ingressem no mundo do trabalho. E para os filhos das camadas populares, uma forma de ingresso no mundo do trabalho é como auxiliar de pedreiro. Vocês devem conhecer alguém nessa situação. Para as meninas de famílias pobres, filhas de empregadas domésticas, é comum que a entrada no mundo do trabalho se dê também via emprego doméstico. Nós estamos falando aqui, daquela situação de mobilidade social intergeracional. Então, nas famílias de camadas populares, é comum que a filha empregada doméstica, a mãe, a filha de mãe empregada doméstica também seja empregada doméstica, ou que comece a sua vida profissional como empregada doméstica, porque uma indica a outra, Isso é comum acontecer. Ver um filho de uma catadora de castanhas com um pedreiro se formar em direito não deveria ser algo incomum, nem mesmo digno de nota, não fosse a profunda desigualdade que ainda assola o país. Mas o fato é que essa ainda é uma possibilidade rara e muito recente aqui no Brasil, e que comove e traz esperança, como foi o caso da formatura de Ismael do Nascimento Silva, de 25 anos, que se tornou advogado. Ele se formou em uma universidade particular em Teresina, no Piauí, como bolsista do ProUni. Ismael é o primeiro de sua família a concluir o curso superior. E sua vida, como ele mesmo diz, não foi fácil. Em entrevista, a uma reportagem do UOL, ele conta que aos 10 anos começou a trabalhar para ajudar a mãe, vendendo sacolé, espetinho de carne e milho cozido, e que as dificuldades financeiras o incentivaram a estudar. Ele teve ainda que trabalhar ao longo do curso para pagar pelo transporte e pelo material de estudo. O trabalho duro dos pais de Ismael deram a ele a oportunidade para que conseguisse concluir o curso de Direito. Os pais abriram mão, do dinheiro que poderia ter vindo do trabalho do filho e se sacrificaram ainda mais, trabalhando mais para que o filho pudesse se formar. Apesar de não terem condições, os pais deram a ele toda a ajuda financeira possível para que se mantivesse no curso. E é tão raro isso acontecer que, quando acontece, vira notícia de jornal. Como é o caso
de estudantes pobres que conseguem entrar, por exemplo, no ITA, no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Vou trazer uma reportagem de 2014. Morador do Capão Redondo, aluno de São Paulo, é aprovado em Stanford, nos Estados Unidos. Esse rapaz aqui, Gustavo Torres da Silva, na época, né, ele tinha 17 anos. E a reportagem conta que a mãe dele era cuidadora de idosos, o pai técnico em eletrônica. Ele morava num bairro de periferia de alta criminalidade em São Paulo, estudou sempre em escola pública, né? Corrigindo, não foi sempre em escola pública, porque teve uma ocasião que ele participou de uma Olimpíada de Matemática, e ele foi muito bem classificado e ganhou uma bolsa de estudos para estudar numa escola da rede privada de prestígio, né? E ele tinha uma rotina de intenso estudo. A família também abriu mão de que ele começasse a trabalhar, né, jovem, para que ele se dedicasse aos estudos. Isso é muito raro de acontecer, né? Outra história muito rara e que se tornou muito famosa é a da Tabata Amaral, filha de cobrador de ônibus, né, e de uma dona de casa, estudou em escola pública, teve excelentes notas e engajamento em atividades extracurriculares, também participou de Olimpíadas de Matemática, também ganhou bolsa de estudos e foi estudar em Harvard, nos Estados Unidos. E a história dela se tornou ainda mais famosa porque na última eleição a Tabata concorreu, né, e foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Bom, ainda nesta unidade, analisaremos os dados de algumas pesquisas recentes feitas no Brasil que apontam para a relação entre o nível de escolaridade dos pais e a possibilidade de mobilidade social dos filhos. Vamos apresentar alguns resultados de algumas pesquisas. Os resultados das pesquisas têm mostrado que o avanço educacional obtido nos últimos anos não foi suficiente para nos tornar uma sociedade com igualdade de oportunidades. Em termos educacionais, a melhora que houve no Brasil a partir dos anos 90 atingiu principalmente os jovens das famílias mais pobres. Porém, os resultados em termos de mobilidade social foram mais tímidos do que o esperado. A probabilidade de um filho de pai analfabeto também ser analfabeto ainda é de 24%. E apenas 4% deles irão concluir o ensino superior. No outro extremo, 70% dos filhos de pais universitários também concluíram a faculdade. Vale notar que uma parte significativa deles estudaram em universidades públicas, pagas, em sua maior parte, pelos contribuintes mais pobres. Muito bem, eu vou interromper o vídeo aqui, e vou interromper inclusive a aula, vou encerrar essa aula aqui, mas lá na plataforma eu vou colocar alguns textos, né, de reportagens que mostram pesquisas atuais sobre mobilidade social no Brasil, que é de leitura obrigatória, vai ser a tarefa, inclusive, né? A tarefa desta unidade vai ser que você faça uma leitura bem atenta dessas reportagens. E também vou postar alguns vídeos que contam a história de superação de algumas pessoas de camadas populares que passaram por uma grande mobilidade social. Tá? Esses vídeos, eles são também tarefa obrigatória. Muito bem, um abraço a todos.